Venho à tribuna, senhor presidente, para defender Eu aguardo, Vossa Excelência. Vou pedir a compreensão dos demais senadores e senadoras para recompor o tempo do senador Ricardo Ferraz, para que ele possa utilizar a tribuna do Senado Federal. Presidente, por favor, nós temos aqui uma sessão de desrespeito à nossa colega. Não pode acontecer. Eu gostaria, senhor presidente, que pedisse ao senador para parar de falar aqui, de gritar. Por favor. Vocês não, vossas excelências não vão me forçar a cortar o microfone de Vossa Excelência, que isso seria impossível para mim, e muito menos suspender a sessão. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Ocupo a tribuna, senhor presidente, para defender a deliberação, defender a votação da proposta de emenda constitucional de número 36, que está sobre a mesa, indo inclusive no dia de hoje para o terceiro dia de votação. De acordo com os ritos do nosso regimento interno, após 5 dias, nós já temos total condição de enfrentarmos esse tema no debate, enfrentarmos esse tema no plenário do Senado e deliberarmos sobre ele. Trata-se de uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, de autoria do senador Aécio Neves e de um conjunto relevante de senadoras e senadores que subscreveram essa proposta, que enfrenta questões centrais que estão relacionados à deformação do sistema político e partidário do nosso país. Quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a deterioração do ambiente político partidário em nosso país e vis-à-vis, fazemos uma pesquisa através do direito comparado, nós não encontramos em nenhum outro país civilizado qualquer tipo de referência com aquilo que nós estamos encontrando em nosso país. A maior deformação delas todas, o fato objetivo de nós termos em nosso sistema político, senador Eumano Ferri, um Congresso parlamentar com 28 partidos. Nós temos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, senadora Ana Amélia, e temos mais 34 partidos pedindo registro para completo. Pois bem, senhor presidente, o que estamos propondo é, na verdade, algumas intervenções muito pontuais no sistema para que a consequência dessas intervenções possam representar o necessário e devido aperfeiçoamento, aprimoramento do sistema político partidário. E quero crer que esta é uma matéria que vai para muito além dos debates relacionados à situação, à oposição, a governo, à oposição. O que estamos propondo é basicamente o seguinte: estamos propondo o fim da coligação proporcional, estamos propondo a cláusula de desempenho com regra de transição, para que em algum momento você tenha o mínimo, pelo menos, de 3% de voto em todo o país, em pelo menos 14 estados, para que você possa ter e você possa ser uma representação nacional. Ou seja, você pode constituir partido político, mas para você ter acesso a fundo partidário,
para você ter acesso a tempo de televisão, você precisa obrigatoriamente ter pelo menos 3% dos votos contabilizados em todo o país em pelo menos 14 estados. Dessa forma, você não inibe a constituição e a organização de partidos políticos. Os partidos podem existir. Agora, para ter acesso a fundo partidário, para ter acesso a tempo de televisão, aí eles precisam ter uma dimensão nacional. E tivemos o cuidado, e eu chamo a atenção da senadora Vanessa Graziotin, porque logo esta proposta de emenda constitucional terá que ser votada aqui no plenário do Senado. E há de nossa parte, de minha parte, todo o reconhecimento para a necessidade da preservação de partidos ideológicos, partidos que representam importantes minorias no ambiente da diversificação brasileira. Então, nós criamos no projeto a figura da federação partidária, para que os partidos possam enfrentar as eleições constituindo a federação, só que, diferentemente da coligação proporcional, você vai ter que exercer o seu mandato dentro daquela federação. Ou seja, se você tem identidade partidária, você constrói a federação, você disputa a eleição, e após a disputa da eleição, você precisa continuar no ambiente daquela federação, mantendo aquela federação como se fosse um bloco. É isso que nós estamos propondo. Esse projeto, após tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi aprovado à unanimidade das senadoras e dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, e quero crer que logo nós estaremos votando este projeto aqui no plenário, e nós precisamos ir para além do discurso político. Porque se há um ponto de convergência no Senado e na sociedade brasileira, é que nós não podemos manter essa marcha da insensatez em torno do sistema político partidário brasileiro. Então, vamos para além dos discursos, vamos para a prática, vamos enfrentar esse debate para que ele possa produzir um sistema político partidário saneado, um sistema político partidário que efetivamente possa representar os elevados interesses da sociedade brasileira. O que nós estamos percebendo com clareza e objetividade é que fundar, constituir, organizar partido político no Brasil virou um negócio. Em torno do acesso ao fundo partidário, em torno do acesso ao tempo de televisão, se faz as maiores negociações, as negociações que não trazem e não dialogam com a boa política. Eu ouço com prazer a senadora Ana Amélia. Senador Ricardo Ferraço, Vossa Excelência acabou de tirar do meu aparte a frase que eu ia dizer a respeito de partido político. Fazer partido político no Brasil se transformou num grande negócio. O volume de recursos do fundo partidário, e quem pensa que agora de fato está proibido na campanha municipal, e todos nós estamos envolvidos nesse momento com as campanhas municipais, é que não há recurso privado na campanha, mas há recurso público e um volume apreciável de dinheiro da população brasileira que poderia ir para segurança, para saúde, para educação, mas está concentrado no fundo partidário, que foi acrescido de um volume de recursos muito substancial. Eu quero chamar a atenção e cumprimentá-lo, e também o senador Aécio, pela iniciativa de, inteligentemente, o Supremo Tribunal Federal vetou a cláusula de barreira na criação de partidos, que era uma forma de disciplinar minimamente essa salada de frutas que nós temos, quase 40 partidos políticos. E esse caminho de não dar acesso a tempo de televisão e ao recurso do fundo partidário perde o interesse de fazer partido para ser apenas um bom negócio, e não a defesa de projetos, de um ideário, de um programa partidário comprometido com o interesse da sociedade. Então, eu quero cumprimentá-lo, senador Ricardo Ferraz, por essa iniciativa e pelo caminho inteligente encontrado para sanar o problema da cláusula de barreira. Veja, Vossa Excelência, que quando o Supremo Tribunal Federal
tornou inconstitucional a chamada cláusula de desempenho, o fez porque essa proposta tramitou no Congresso como projeto de lei e não poderia, deveria ser por emenda constitucional. Ainda assim, nós não estamos propondo agora essa cláusula de 5%. Nós estamos propondo uma cláusula de, em primeiro plano, 2%, num segundo plano, 3%, até 2022, para que os partidos possam se organizar nessa fase de transição e nós possamos, na prática, sinalizar para o futuro que, além das nossas manifestações, nós possamos ir ao encontro dos fatos e possamos alterar esses fatos. Há também uma outra proposta, que é a proposta do senador Antônio Carlos Valadares, que é relator na Comissão de Constituição e Justiça, de uma outra proposta, e o que nós estamos propondo é exatamente isso, que nós possamos cotejar, que nós possamos mitigar essas duas propostas e que o mais rápido possível o Senado da República possa oferecer uma resposta objetiva e concreta à sociedade brasileira por conta dessa marcha da insensatez, repito, que está no entorno da estruturação do sistema político partidário brasileiro. Me permite uma parte, Mas ouço com muita alegria a senadora Vanessa Graziotin, em seguida o senador. Eu agradeço a parte, nobre senador. Eu é que agradeço o concurso de Vossa Excelência. Vai trazer aqui um brilhantismo a esse debate. De jeito nenhum, senador, mas eu gostaria de, humildemente, falar aqui das opiniões que não são minhas somente, mas são opiniões de meu partido, o PCdoB, que, afinal de contas, nós somos o partido mais antigo do Brasil, fundado em 1922. Nós nos organizamos em torno de um programa, em torno de uma ideologia, e não somos considerados um partido grande do ponto de vista institucional. Entretanto, temos uma vinculação com os movimentos sociais, bastante significativo. Vossa Excelência e o Brasil inteiro são sabedores dessa questão. Então, eu acho que o primeiro fato que tem que nortear a reforma política é o aprofundamento da democracia e não permitir que isso sirva para o que está acontecendo nesses últimos tempos, que partidos eles são criados apenas com um único objetivo, de serem alugados, de serem cedidos por conta de tempo de televisão e tudo mais. Então, nobre senador, eu acho que Vossa Excelência toca num ponto fundamental. Aliás, o Congresso Nacional tem aprovado já, com certa insistência, a possibilidade de, quando há a mudança de partido político, que não sejam levados juntos pelo parlamentar que mudou de partido, nem o tempo de televisão e nem parte dos recursos do fundo partidário. Também temos sido derrotados no âmbito do Poder Judiciário quanto a isso. Então, acho que esses dois aspectos, se já tivesse na prática estabelecido, na prática, nós não teríamos a quantidade de partido que temos hoje. E não teríamos essa outra quantidade significativa também que está na fila apenas para receber o aval do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é importante esse aspecto. Segundo, a cláusula de barreira. Eu fico feliz quando eu vejo Vossa Excelência dizer que nós vamos analisar 2 projetos conjuntamente. E eu creio que precisamos, até sugiro que Vossa Excelência contribua para que a gente forme aqui um grupo de trabalho, mesmo que seja informal, para debater essas ideias. Porque também concordo que, se as mudanças que vierem a acontecer, elas têm que ser paulativas, têm que acontecer de forma paulativa, não pode ser tudo de uma vez, porque senão nós corremos o risco de riscar do cenário político partidos importantes, tanto no presente como no passado, e certamente o serão também no futuro. Não é? Então, acho que o que nós conseguimos fazer com o projeto relatado pelo senador Valadares foi algo que poderia ser debatido no projeto que Vossa Excelência apresentou e foi relatado pelo senador Aloysio Nunes, porque o objetivo nosso, creio, seja o mesmo. Primeiro, aprofundar a democracia e, segundo, impedir que esses partidos oportunistas continuem a surgir no nosso país. Mas não será em nome disso que a gente deva riscar do mapa político brasileiro outros partidos tão importantes, senador. Então, cumprimento, tenho certeza da disposição sincera de Vossa Excelência em debater profundamente a matéria. Eu ouço o senador Regufe com muita alegria, mas, de minha parte, todo reconhecimento à história do PCdoB e de outros partidos ideológicos que têm muita identidade
identidade e precisam continuar presentes na cena brasileira pela sua contribuição. As nossas divergências, elas são divergências na política, mas é evidente que partidos como o PCdoB preenchem lacunas importantes na política brasileira, e a nossa proposta é basicamente essa, ou seja, nós estamos trabalhando a retomada da cláusula de desempenho, o fim da coligação proporcional, a instituição da federação como forma de nós permitirmos a coligação, mas não a coligação para período eleitoral apenas. Uma vez feita a federação durante o processo eleitoral, você tem que exercer o seu mandato preservando essa identidade cuja qual você se apresentou à sociedade. Mas ouço com prazer o senador Regufe. Senador Ricardo Ferraz, eu queria primeiro parabenizar Vossa Excelência por debater aqui o tema da reforma política. Acho que qualquer cidadão de bem nesse país não se considera representado no sistema político atual. É um sistema onde a pessoa vota numa pessoa com um propósito e depois de dar o voto na urna, o voto dela pode ir para qualquer pessoa, inclusive para alguém que ela detesta. Esse sistema brasileiro é um sistema absolutamente anacrônico. Agora, eu protocolei aqui nessa casa, na minha primeira semana aqui como senador, 9 propostas de emenda à Constituição sobre a reforma política, que instituiriam uma reforma política profunda nesse país, que eu acho absolutamente necessária. Infelizmente, essa casa não vota essas propostas. Eu gostaria que votasse, que cada um, de acordo com a sua consciência, dissesse sim ou não. Se não passasse, é democrático, faz parte do sistema democrático. Agora, não votar é que é algo grave. Protocolei aqui a proposta de proibição de mais do que uma única reeleição para cargos legislativos, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado. A criação do sistema do voto distrital para aproximar representante de representado, eleito de eleitor. A criação de um sistema de revogabilidade de mandatos, a instituição do voto facultativo, a proibição de reeleição para cargos executivos. Protocolei aqui a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária. Hoje, se o Congresso Nacional ele tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira uma grande parcela hoje não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também possam ser representadas no parlamento. Protocolei aqui também a proibição que alguém se eleja para um cargo legislativo e depois vai ocupar um cargo no executivo sem consultar o eleitor. Hoje a pessoa se elege deputado e vai ser secretário de Estado, vai ser ministro, sem perguntar para o eleitor se ele concorda com isso, tirando a essência do voto, da representação, que a pessoa vota na pessoa para ela ocupar aquele determinado cargo. Protocolei aqui uma série de propostas de emenda à Constituição que mudariam o nosso sistema político, para ter mais respeito ao eleitor, à vontade do eleitor, e para que nós tivéssemos um sistema onde as pessoas eleitas tivessem maior consonância com o pensamento do eleitor. O sistema de revogabilidade de mandatos, a pessoa, para se eleger, ela teria que registrar propostas e compromissos na Justiça Eleitoral. Uma vez eleita, contrariando frontalmente qualquer uma daquelas propostas ou compromissos, seja numa ação parlamentar ou num voto no parlamento, que façam uma distorção com aquela representação que ela assumiu daquele eleitor, ela perderia o mandato. Então, eu acho que isso ajudaria a aprimorar o nosso sistema político. Mas eu não vejo, senador Ricardo Ferraz, sequer isso ser debatido aqui. Não tem a chance de ver as minhas propostas serem votadas. Acho que isso é o mínimo que um parlamentar pode querer, e não por respeito a mim como parlamentar, mas por respeito ao meu eleitor. Porque o meu eleitor que votou em mim para eu estar aqui, ele votou tendo debatido essas propostas durante o processo eleitoral. E eu recebi a representação desse eleitor para estar aqui. Apresentei as propostas, protocolei essas 9 PECs e aqui não se vota. Não se vota. Porque ou se tem acordo ou não se vota. Então, eu não acho isso certo. Acho que todas as propostas tinham que ser votadas. E aí da consciência de cada um, votar sim ou não.
mas quero aqui parabenizar Vossa Excelência por debater a reforma política, porque eu acho que é uma reforma muito importante para esse país, porque esse sistema que está aí, ele não serve ao contribuinte brasileiro. Ele pode servir a outras coisas, mas ao cidadão e ao contribuinte brasileiro, ele não serve. Eu agradeço e cumprimento Vossa Excelência pelas iniciativas que adotou. Realmente é preciso ter muita determinação para poder vencer e superar a burocracia parlamentar, que ela é cheia de atalhos e cria muita dificuldade, e acaba que a produtividade fica sempre a desejar. Eu quero crer que o sistema político brasileiro, ele está na UTI, ele está esgotado, ele está no limite. E nós precisamos ir além dos discursos, nós precisamos construir aqui um ambiente mínimo de diálogo e de convergência nessa casa, para que alguns pontos possam evoluir. Essa proposta, o sentido dela não é reduzir os partidos, mas a consequência será essa. E, ao fazer isso, nós vamos colocar um ponto final nesse comércio que se estabeleceu, tá certo, na organização dos partidos, com um simples propósito de se ter acesso ao fundo partidário, que este ano chega à casa de 800 milhões de reais. Recursos produzidos pelo trabalhador brasileiro, pelo mundo empreendedor brasileiro, porque governo, setor público, não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador, quem gera riqueza é o empreendedor. A nós, a responsabilidade delegada pela sociedade para fazer a gestão com qualidade desses recursos. E o fundo partidário reserva hoje aos partidos políticos mais de 800 milhões de reais. Portanto, esse sistema ele precisa ser reinventado, porque da forma que está, ele não vai produzir qualquer tipo de resultado que possa nos ajudar a superar essa grave crise política e econômica que vive o nosso país, com elevado reflexo social. Eu ouço o presidente, o senador Ataídes, e já vou caminhando para o encerramento. Obrigado, senhor presidente. Senador Ferraço, Vossa Excelência sabe o tamanho da minha admiração e respeito pela competência que lhe é peculiar. Esse final de semana, senador Ferraço, eu estava, então, fazendo um estudo sobre essa PEC 36. E a conclusão que eu cheguei é que esse ponto que o nosso país chegou, a culpa maior é do Congresso Nacional, é do Legislativo. Porque muita coisa que essa casa teria que ter sido feito e não fez, colocou hoje o nosso país nestas condições. Este governo que acabara de sair tinha 80 e tantos % de aprovação aqui dentro do Congresso Nacional. Medidas como esta não foram discutidas, não foram votadas. Medida como essa PEC 241, o teto do gastos. Se tivesse estabelecido um teto de gasto lá atrás, a presidente Dilma não teria perdido o seu mandato. Eu analisei essa PEC 36 carinhosamente e quero lhe dar parabéns a Vossa Excelência e esse competente relator, Aloysio Nunes. Eu não me esqueço que em 2014, alguém abriu aqui um partido político. Esse cidadão não tinha dinheiro para colocar combustível no veículozinho dele. Esse cidadão, um ano depois, comprou uma mansão e comprou um helicóptero. E fazendo uma comparação entre um cidadão que abre uma empresa chamada agremiação partidária, ou seja, um partido político, ou empresário que pega 5 milhões do seu dinheirinho e bota o seu próprio negócio, ele está enfadado há 2 anos perder os seus 5 milhões. E este cidadão que roda aí o país colhendo ali umas assinaturazinhas,
ele vai receber 1.200.000 por mês, conforme Vossa Excelência colocou, 800 milhões de dinheiro público hoje nestes partidos. Mas tem um outro ponto importante aqui, são vários pontos, mas tem outro que eu queria colocar e concluir. Essa farra, essa brincadeira, essa balbúrdia do parlamentar e até mesmo do gestor executivo negociar o seu mandato. Nós temos que acabar com isso. O cidadão é eleito lá, chega aqui e negocia o seu mandato, indo para um outro partido ou fazendo qualquer outro tipo de negociata. Essa PEC também proíbe essa brincadeira e essa bagunça de troca de partido. Eu espero que essa PEC seja aprovada o mais rápido possível para o bem do nosso povo e desse país. Como essa PEC também 241, que é o teto de gastos. Só lá no Tocantins, para se ter uma noção, encerrando, 71% da receita corrente líquida é tão somente para pagar a folha de pagamento. Nós temos que mudar tudo isso. E depende desse Congresso Nacional, depende de cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Ataídes Oliveira. Eu acho que é exatamente isso. Nós precisamos ir para além do discurso, nós precisamos ir para os fatos. E diante de nós essa oportunidade. Se não é essa a melhor proposta, qual é a melhor proposta? Vamos enfrentar esse debate, vamos deliberar sobre isso e vamos produzir para o país uma resposta objetiva que possa dar racionalidade ao sistema político partidário brasileiro, que está realmente esgotado, limitado, desgastado, sem produzir qualquer tipo de perspectiva para a sociedade brasileira. E nós, representantes populares, é que temos essa responsabilidade. Eu agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.